complicando a vida de muitos homens, a incontinência urinária masculina. E estamos aqui com duas pessoas bastante especiais, as fisioterapeutas e diretoras do CEFO, Centro Especializado em Fisioterapia Oncológica, a Marília Belmonte e a Ana Carolina Agostinho. Vocês já responderam algumas perguntas sobre o tema. Eu gostaria de voltar, Ana Carolina, naquela questão do próprio receio do paciente em admitir que sofre do problema até para buscar ajuda, né? É mais difícil para o homem ou para a mulher esse admitir que tem um problema e buscar ajuda médica? Sem dúvida para o homem. Os homens, na maioria das vezes, já com problema, até para procurar o médico, para poder, às vezes, para detectar a doença, eles já têm um certo receio. O homem vai menos ao médico do que mulher, a gente sabe disso. E uma vez diagnosticado, o tratamento é muitas vezes agressivo, então eles não têm esse apoio psicológico também para poder enfrentar essa doença e fica sempre mais complicado. Então o homem, ele chega menos, assim, quando encaminhado pelo médico, sim, mas de livre e espontânea vontade é mais complicado. É mais difícil, né? Eu acho que normalmente é livre e espontânea vontade da mulher, né? Que vai ali, ou então uma filha, um filho que vai e fala, você vai ter que ir ao médico. É hoje que você vai, marca o médico e leva. Né? Eu acho que para o homem mais ou menos funciona assim. Desculpe os homens que estão nos assistindo, mas é difícil, viu? É difícil. A gente tem exemplos muito próximos. Se você me falou, então, no início do programa, Marília, que 90% dos casos seria, então, o câncer de próstata, né? Quais são os tratamentos que estão sendo desenvolvidos? Os tratamentos para incontinência urinária seria a eletroestimulação, o biofeedback, cinesioterapia e a terapia comportamental, que seriam esses 4 pontos. Isso. A eletroterapia seria um estímulo elétrico que o paciente vai receber na musculatura responsável pela função urinária. Tá. Então, esse estímulo elétrico vai chegar e o paciente vai conseguir fortalecer essa musculatura. É doloroso esse estímulo? Não é doloroso, Não é como se fosse um formigamentozinho. Tá. E aí o paciente vai sentir exatamente a musculatura que ele tem que contrair para fortalecer e ganhar a função de continência novamente. Tá. Agora, o biofeedback. O biofeedback é um dispositivo à pressão. Então, o paciente vai fazer uma contração muscular contra esse dispositivo à pressão e assim ele vai conseguir fortalecer a musculatura. Também não tem dor? Também não tem dor. Esse não tem dor alguma, o paciente não sente nada. É só uma contração contra esse dispositivo. É como se fosse uma bexiguinha inflável que ele vai fazer a contração contra esse dispositivo. Cinesioterapia seriam exercícios que o paciente vai fazer de contração dessa musculatura, mas exercícios agregados às atividades de vida diária. Então, a gente vai colocar o paciente em situações do dia a dia e ele vai ter que fazer essas contrações musculares. Seria para ele aprender a não perder a urina. Por exemplo, em situações de esforço. Quando ele vai levantar de uma cadeira que faz um pouquinho mais de esforço, ele perde a urina. Então, ele faz essa contração e levanta. Então, ele vai aprender a como utilizar esses exercícios no dia a dia. Pessoas relatam, por exemplo, eu já vi de mulheres, né? Quando tossem, quando riem, né? Que coisa desconfortável, não pode rir, né? Que é uma coisa tão bacana. Isso. E aí? Também vocês ensinam também para essas... Também a gente ensina. O paciente faz a contração durante todas as situações. Pensou, vou tossir? Contrai a musculatura e tosse. Ele não vai perder a urina. Não vai perder a urina. Olha que exercício bacana, né? E é bem simples. E você falou dos 4 já? Não, e tem a terapia comportamental. Tá. Terapia comportamental seria os hábitos alimentares, ingestão de alimentos e líquidos. Então, o que acontece? Todo mundo acha, eu estou com incontinência, vou parar de beber água. Isso. Totalmente errado. Não pode, tem que continuar bebendo. Continua bebendo água, ingesta hídrica normal de 2 a 3 litros de água por dia. Por quê? Que a maioria já não faz, né? Não faz. Mas o que acontece? O paciente bebendo menos água, a urina fica mais concentrada. Essa urina concentrada pode irritar a parede da bexiga, favorecendo ainda mais a perda urinária. Puxa vida, então quer dizer, contrariamente ao que a gente pensa, quer dizer, então não bebo água porque assim não tenho vontade de fazer xixi, mas na verdade você tem que fazer, do mesmo jeito, tomar do mesmo jeito e não é essa a razão, né, do desconforto. Com certeza. É muito pelo contrário, né? E até a ingestão de alguns alimentos. Por exemplo? Por exemplo, comer laranja. Laranja é um alimento ácido. Essa acidez irrita a parede da bexiga e a pessoa vai se predispor a perder a urina com mais facilidade. Por causa da acidez? Por causa da acidez. Abacaxi também não pode? Também não pode. Também não pode. Então, todos os alimentos cítricos,
As frutas Limão, cítricas tem que evitar. Tem que evitar, tá? E outra coisa muito importante também é que a nicotina é muito irritativa para a parede da bexiga. Então os fumantes sofrem. Sofre muito. Então, quem fuma e tem problema de incontinência, é uma boa hora para parar de fumar e começar a levar uma vida saudável, porque influencia bastante. Influencia, né? Ana Carolina, normalmente a idade que as pessoas apresentam esse câncer de próstata? Olha, isso depende muito. A gente tem relatos de pacientes a partir dos 40 anos até... tão cedo assim? Exatamente. Isso depende de muitos fatores. Hábitos alimentares, a própria genética, isso depende muito. Fatores hereditários também podem levar. Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, a média de idade são pessoas 50 e pouco, 60 anos, são pacientes que... Acima dessa idade, 70 anos, aparece também? Sim, aparece. Aparece, né? Quais são os mais rebeldes para se tratar? Os mais jovens. Os mais jovens são mais rebeldes, né? Tá vendo? Jovens. Eu imaginei que era bem isso mesmo, porque quanto mais jovem, mais rebelde a gente é mesmo, né? Na nossa vida sempre é assim. Um esclarecimento completo sobre a doença, né? Isso para as duas a pergunta. Vocês acham que isso facilita, ajuda o homem a lidar melhor, Marília? Ajuda muito, porque o homem vai ter o conhecimento que ele não é a única pessoa que tem esse problema. Então ele vai saber que ele não está sozinho. Ele e todas as outras pessoas que passaram pela cirurgia de próstata pode vir a desenvolver a incontinência. Ela você pode desenvolver a incontinência por 4 meses ou ela pode ser grave e ficar por um longo período de tempo. Eu ia perguntar sobre isso, essa questão do tempo, quer dizer, ela pode prolongar. Pode prolongar. Tem gente que logo após a cirurgia, até por causa do dreno, o paciente fica mais ou menos uns 3 meses incontinente, só que a função volta ao normal. E tem paciente que continua com essa incontinência. E tem que ficar fazendo mais tempo de fisioterapia, no caso, Ana Carolina? Exatamente. Isso aí, como eu disse no começo, depende da avaliação e do grau de incontinência que ele tem. Para esses pacientes que têm essa incontinência leve ou que é só por um período, às vezes só com exercício a gente já consegue reverter. Porém, com grau mais alto da incontinência, nós precisamos, às vezes, lançar mão do biofeedback, da eletroestimulação, para poder resolver mais rápido esse problema. Agora, é um problema que tem solução, a incontinência urinária masculina? Sem dúvida. Existem até pesquisas que já foram realizadas aqui no Hospital das Clínicas, que eles separaram 2 grupos de pacientes. Um, após a cirurgia, realizou fisioterapia e o outro grupo não. Esse que realizou, 90% dos pacientes recuperaram total a função. E o que não realizou, apenas 75% tiveram bons resultados. Nossa, uma diferença gritante, né? Porque 90% está quase 100%, grande. Vale muito a pena. Então, olha, existe solução para o seu caso, não se desespere. A incontinência urinária afeta quais aspectos da vida do homem, na sua opinião, Marília? Acho que o aspecto mais afetado é o aspecto social. Social, é o que a gente estava falando. O homem se priva de fazer suas atividades do dia a dia. Então, ele tem vergonha de sair de casa, porque muitas vezes ele fica dependente de fralda. Depende do grau da incontinência, ou usa fralda, ou usa absorvente. Então, eles têm muito preconceito com isso. Porque para a mulher é mais fácil, Para a mulher né? é muito mais fácil. Ficou acostumada mesmo durante a sua vida toda, então tudo bem. Agora, para o homem, eu acho que é mais difícil, né? É muito mais difícil. E aquilo que a gente está falando, ele sempre acha que ele está sozinho. Essa falta de conhecimento do tratamento e conhecimento da incontinência mesmo. De que não é só ele que tem, que a maioria dos homens que sofrem desse problema, do câncer de próstata, podem vir a desenvolver a incontinência. Vou perguntar para a Ana Carolina agora sobre essa questão. Tem algumas doenças que são associadas a essa questão do envelhecer. Então, por exemplo, colocar aparelho de surdez. A gente já tratou algumas vezes no programa. E tem gente que não põe, fica surdo, não ouve nada, mas não põe o aparelho, porque diz isso é coisa para velho. Na incontinência também, uma parte dessa rebeldia dos mais jovens, ou das pessoas de 60 anos que também se sentem como jovens. Tem a idade de 60, mas está com tudo em cima, está com vontade de viver. Então existe esse preconceito, você nota isso? Quer dizer, isso é coisa de velho? Sem dúvida. Isso afeta muito, principalmente os homens, como você disse, os mais jovens. Porque eles muitas vezes não aceitam a condição e, às vezes, por não aceitar, acabam não divulgando isso, nem para a esposa, nem para os filhos. Ou às vezes, eu sou muito novo, isso vai se resolver sozinho, eu vou ter que dar um jeito. Mas existe tratamento para reverter isso mais rápido ainda. Então é importante essa orientação para que o médico ou outros profissionais, uma equipe multidisciplinar, oriente essa pessoa e mostre para eles que existem tratamento e que
o problema dele pode se reverter muito rápido se ele procurar ajuda. Sozinho é tudo mais difícil. É muito mais difícil, né? Sem dúvida. Marília, no caso da recuperação dessa fisioterapia que vocês fazem pós-cirurgia, quer dizer, isso facilita bastante esse retorno da pessoa a uma vida social, uma vida familiar normal? Facilita. É o que a gente fala. O nosso principal objetivo é devolver a qualidade de vida para o paciente. Então, a gente conseguir reintegrar ele à sociedade, ele voltar a fazer todas as atividades que antes ele fazia. Só que uma coisa que a gente fala que é muito importante, não é só as sessões de fisioterapia que vai reabilitar esse paciente. Ele vai ter que fazer exercício em casa diariamente. Esse é o papel dele, né? O papel dele. Uhum. Ele vai ter que vestir a camisa e levar a fisioterapia para a vida dele mesmo. Para a vida dele, né? Se ele quiser realmente melhorar em menos tempo. Em menos tempo. Porque senão está jogando a responsabilidade só nas fisioterapeutas. Para você, Ana Carolina, qual seria o item importantíssimo para deixar registrado nesse assunto aqui de incontinência urinária masculina? Para os homens que estão assistindo, são vários, viu, que estão acompanhando o programa agora, para ajudá-los a entender que é importante procurar uma ajuda médica. É exatamente isso, é essa informação, é não ter vergonha, é correr atrás do tratamento. Existem técnicas que podem resolver o problema, então não tenha vergonha. Fale para o seu médico, fale com a família, explique seu problema, que tem sempre alguém disposto a ajudar e alguém que pode resolver o seu problema o quanto antes. Ah, que maravilha, né? Ainda bem, né? Por isso que a gente gosta tanto de receber convidados e convidadas tão especiais como essas que temos hoje aqui. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho aí do CEFO, Centro Especializado em Fisioterapia. Muito obrigada, viu? Obrigada. Para você que está acompanhando o programa Espaço Vídeo, eu conversei com duas fisioterapeutas e diretoras do CEFO, Centro Especializado em Fisioterapia, Marília Belmonte e Ana Carolina Agostinho. Você pode rever essa entrevista no nosso site, www.paulinas.org.br. Queremos também o seu comentário no twitter.com/paulinastv. Eu vou para o intervalo, mas é bem rapidinho. Não perca ainda hoje no nosso programa as delícias lá do Revelando São Paulo. Eu volto em instantes.